Quando a gente pensa em aparelho locomotor, tá? O nosso aparelho locomotor, diferente dos outros sistemas, é o único que, quando a gente divide, então, em direito e esquerdo, pelo plano sagital mediano, a gente divide, teoricamente, em duas partes homólogas, tá? Então, tudo que eu tenho do lado direito, eu espero ter do lado esquerdo. A pergunta é, esse homólogo é idêntico? Não. Esse homólogo, ele é semelhante. Tá? Por quê? Porque eu posso perceber pequenos detalhes. Por exemplo, eu posso perceber que lá na mão direita tem mais pelo do que na mão esquerda. O meu membro superior direito é um pouquinho mais comprido do que o membro superior esquerdo. A minha pelve direita é um pouquinho mais desalinhada do que a pelve esquerda. O meu comprimento do membro inferior direito é diferente um pouquinho do membro inferior esquerdo, mas são coisas sutis. Então tem diferença de alguns milímetros de comprimento de perna. Felipe, eu preciso fazer essa correção. Normalmente, o nosso corpo ele se compensa. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, quando eu tenho uma diferença de perna, de comprimento de membro, né? Não de perna, porque perna é de joelho para baixo, mas de membro inferior, né? Diferença de membro inferior, direito para esquerdo, o que normalmente acontece? Normalmente, eu vou ter uma alteração também de altura da pelve para estar compensando isso. Só que se a gente for parar para pensar no conjunto como um todo, se eu altero, por exemplo, a altura da pelve para estar compensando, eu vou mexer com toda a musculatura anterior e posterior. Eu posso mexer na altura da pelve ou posso fazer uma rotação anterior ou posterior do ilíaco para estar podendo compensar. Toda vez que eu faço uma rotação anterior do ilíaco, a minha perna desce. Toda vez que eu faço uma rotação posterior do ilíaco, o meu membro sobe. Então, eu posso compensar pequenos ajustes com rotações pélvicas, rotação anterior e rotação posterior. Quando eu vou compensar grandes ajustes, a compensação só da rotação ela já não compensa mais. Então, o que eu vou precisar fazer? A rotação associada a uma elevação, a rotação associada a uma depressão, e isso vai se ajustando. Quando as compensações elas precisam ser grandes, porque a alteração de comprimento ela não é uma alteração de comprimento de milímetros, era uma alteração de comprimento de 1 centímetro, de 2 centímetros. Quanto maior for a alteração, maior vai ser a compensação. E aí, a grande dúvida é o seguinte, porque quando eu falo nos meus vídeos lá, nossa, mas se a compensação não dói, não tem por que mexer. Não é bem assim. Por quê? Porque tem coisas que não dói hoje, em você com 20 anos, com 25 anos, mas que a longo prazo essa compensação vai te gerar algum problema. Tá? Por quê? Porque essa compensação é muito grande e esse preço vai chegar. Quando a compensação é pequena, o preço às vezes nunca chega. E uma outra coisa que acontece também, quando você tem uma lesão, mas essa sua lesão ela acontece já depois de uma certa idade, então eu tive, poxa, eu estou com 55 anos, 60 anos, 70 anos, sofri um acidente de carro, tive uma perda de massa óssea e fiquei com uma diferença de comprimento de membro. Quando que aconteceu? Ano passado. Tem pouco tempo. Então, isso aí vem com pouco tempo. Vai gerar uma compensação? Vai gerar um problema? Vai. Mas você está com 70, vai gerar um problema com 80, 90. Com 80, 90, você nem sabe mais se você está aí ou como é que vai estar isso aí. Você já não se mexe tanto, você já não pratica mais tanta atividade física, você já não depende mais tanto daquilo. É uma coisa. Agora, quando você tem isso que vem lá da infância, é complicado, porque você vai chegar com 20, com 30, pratica esporte, faz tudo com a compensação. E aí esse preço vai chegar lá na frente para você e uma hora você vai ter que pagar essa conta. Então tem formas da gente tentar corrigir isso, minimizar essas compensações. A palmilha, na verdade, é a mais adequada porque você vai tentar equilibrar. Qual que é o grande problema da palmilha? É que a palmilha você não usa o tempo todo. Então, assim, eu particularmente gosto muito de andar de short chinelo. Eu boto tênis só quando puder. Eu sou do Rio aqui, tudo a gente anda de short chinelo o tempo todo. E aí, quando que eu vou usar palmilha com chinelo? Nunca. Vou usar palmilha dentro de um tênis, dentro do sapato. Então, tem pessoas, por exemplo, não sei se você já viu, mas tem pessoas que têm diferença de 2, 3 centímetros que usam um sapato adaptado, com a sola adaptada, que corrige. Mas quando o cara chega em casa, ele tira o sapato. E aí não tem mais a correção. Então, a correção é quando ele está com o sapato. A correção, mas assim, ele não corrige o tempo todo. Então, existem até alguns procedimentos cirúrgicos, alguns médicos que até optam ou por chegar na perna, que tem um comprimento maior, e tirar um pedaço para igualar,
ou chegar na perna maior e tentar fazer um alongamento, fratura e tenta fazer um alongamento na perna menor. Só que esse alongamento ósseo, tá, ele pode gerar uma pseudoartrose, que é uma falha de calcificação, e aquela rigidez óssea ser comprometida. Então, Felipe, eu consigo gerar uma alteração de comprimento, por exemplo, quando esses caras sofrem acidentes, principalmente automobilísticos, que tem lesão de tíbia por esmagamento, que a gente chama de uma lesão cominutiva, e que ele perde massa óssea, normalmente ele coloca um aparelho que chama Lizarov, que é aquele fixador externo, e o fixador externo ele tem uma função parecida com o aparelho dentário. Quando o osso começa a calcificar, o cara vai lá, aperta um pouquinho e afasta um pouquinho, para ganhar comprimento. Isso é uma tentativa de compensar. Mas é claro que a gente tem um limite para isso. Então, eu consigo ganhar alguns milímetros, mas dificilmente você vai ganhar 2 centímetros. Tem gente que prefere, fala, poxa, vamos fazer o seguinte, já para não ter problema lá na frente, ela tem 2 centímetros a menos aqui, vamos tirar 2 daqui e fica tudo certo e já equilibra. É radical, mas não gera problema lá na frente. Então, assim, isso vai muito de quem está te tratando, de médico para médico, como você vai ser tratado, do seu ortopedista, tá na frente. Esse negócio já não foi feito. Então, a gente já chegou aqui e agora a gente chegou com algumas compensações. E aí a gente tem que entender como essas compensações vão alterar o funcionamento do teu aparelho locomotor. Tá? Então, assim, a gente vai falar, então, um pouquinho de o que é elemento ativo, o que é elemento passivo, quais são as funções de cada estrutura dentro disso aí, de forma geral. E aí a gente vai evoluindo, então, né? E depois a gente fala um pouquinho de curvaturas, arco, função de todas essas estruturas. Então, olha o que acontece. Quando a gente vai ver aqui, então, dentro do aparelho, do nosso aparelho locomotor, a gente tem o que a gente chama de elementos passivos e tem o que a gente chama de elementos ativos. Então, olha só, o que significa um elemento passivo e o que significa um elemento ativo. O nosso aparelho locomotor, aqui, quando a gente pensa em aparelho locomotor, a gente está falando de que sistemas? Articular e esquelético. Aí você pode falar, Felipe, o sistema nervoso está associado? A gente nem coloca o sistema nervoso aqui, porque o sistema nervoso está associado com todos. Ou seja, se eu não tiver inervação, a inervação ela pode ser sensitiva, o músculo tem sensibilidade, a articulação tem estruturas sensíveis, o osso tem o periósteo, que é a parte sensível, e além de tudo, quando a gente pensa em motricidade, a parte eferente, a parte de comando, de movimento, vem toda para o músculo. Ou seja, toda vez que eu penso em movimentar, depende dele. Felipe, se eu tiver uma lesão do sistema nervoso, eu vou comprometer o aparelho locomotor? Vai, mas não só ele, você vai comprometer todos. Né? Todos os sistemas que são por ele inervados. O nosso sistema nervoso é o grande sistema responsável pelo comando da função de todos os sistemas. Então, a partir do momento que eu tenho uma lesão neuronal, se ela é periférica ou central, eu vou ter um tipo de comprometimento. Se for periférica, mais específica, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lesão do nervo fibular, eu vou ter um comprometimento da inervação do músculo tibial anterior, e aí a pessoa vai ficar com o pé caído, pé equino. Tá? Eu tenho uma lesão de nervo radial, a pessoa vai ficar com mão em gota. Tá? Mas por quê? Porque ela perde a inervação daquele músculo. Ela perde a comunicação daquele músculo com o sistema nervoso. Isso é uma coisa. Tá? Agora, quando eu penso o seguinte, partindo do princípio que meu sistema nervoso está ok, tá? Não tem problema nenhum, mas quem forma, então, o meu aparelho locomotor? Muscular, articular e esquelético. Qual é a grande diferença de aparelho para sistemas? Quando a gente começa a estudar, muitas vezes na faculdade a gente separa parte de biologia com a parte de citologia, com a parte de histologia, com a parte de anatomia. E aí a anatomia a gente estuda macro e micro. Então, olha o que acontece. Na verdade, nada funciona de forma isolada. Tudo funciona de forma junto. Então, tem gente que estuda tudo de forma separada. Então, ela vai aprendendo um caixotinho. Histologia, citologia, né? Anatomia macro, anatomia micro, tudo. E depois ela não consegue fazer a conexão entre as coisas. Então, todos os sistemas são formados por tecidos. Todos os tecidos são formados por células. Então, eu tenho que saber as células que compõem o tecido, eu tenho que saber conhecer o tecido e as características do tecido, eu tenho que conhecer o sistema muscular,
beleza? Qual é a grande função do sistema muscular? Movimento, tá? Porque aí a gente tem músculos estriados e músculos lisos, e músculo cardíaco. Sim. Mas toda vez que eu penso em elemento ativo, eu penso sempre em músculo. Ativo significa o quê? Independente se ele é protagonista da ação ou não, mas a função do músculo é sempre gerar movimento. Quando eu penso em movimento, eu tenho tipos de movimento diferentes. Eu tenho tipos de músculo diferentes. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, eu tenho músculo liso, eu tenho músculo cardíaco, eu tenho músculo esquelético. Existem diferenças morfológicas? Tem. Morfológico liso não tem estrias, então a contração dele vai ser em ondas, né, que a gente chama de peristaltismo ou peristalse, onde que a gente encontra esses músculos no nosso trato gastrointestinal. A inervação dele vai ser diferente, vai ser inervado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, diferente do nosso músculo estriado esquelético, né? Nossos músculos cardíaco e esquelético têm contrações parecidas. Por quê? Porque eles são estriados, estriado cardíaco, estriado esquelético. Então, a partir do momento que eles são estriados, eles têm sarcômero, eles têm linha Z, então a contração é de sarcômero a sarcômero. Então, ele vai ter um tipo de contração que vai ser uma contração muito mais eficiente, ou seja, contrai o músculo como um todo, e não contrai o músculo como onda. Então, quando o coração contrai para fazer a sístole, para bombear sangue, ele contrai o ventrículo todo, tá? Ele pode ter uma sequência de contração, de baixo para cima, de cima para baixo, sim, mas ele contrai o músculo como um todo. Tá? Quando eu contraio a minha panturrilha, meu gastrocnêmio soliar, eu contraio como um todo. Por quê? Porque a gente contrai sarcômero a sarcômero, sempre partindo do princípio que para contração eu preciso ter um estímulo elétrico, que normalmente vem do sistema nervoso. Esse estímulo elétrico, que a gente chama de potencial de ação, gera liberação de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos, e a presença do cálcio gera atração entre as proteínas musculares, actina e miosina, gerando, então, o encurtamento desses sarcômeros e gerando isso aí. Beleza. O liso. Quando a gente pensa em liso, então, a gente pensa principalmente em tracto gastrointestinal. Felipe, mas ele se movimenta, Mas qual o objetivo do movimento? O objetivo do movimento é deslocar o bolo alimentar. Qual o objetivo do cardíaco? Não é ficar movimentando o coração dentro da caixa torácica, porque o coração é fixado no mediastino pelo pericárdio. Então, o objetivo do músculo cardíaco é bombear sangue. Então, quem vai movimentar? O sangue, mas o coração é que está bombeando. E o músculo estriado esquelético? Esse músculo estriado esquelético, então, vai ter a grande função de fazer o quê? De gerar movimento nos ossos. Então, o nosso esqueleto, então, vai ser formado por 206 ossos, eles são ossos articulados entre si, e esses ossos, eles precisam gerar movimento. Então, quando a gente estuda sistema muscular, eu estudo quem? Músculo. Sistema articular, eu estudo articulação. Sistema esquelético, eu estudo ossos. Quando a gente começa a estudar anatomia, a gente sempre começa estudando sistema esquelético, depois sistema articular, depois sistema muscular, depois vai para outros sistemas. Isso é um tipo de estudo didático. Tá? Na medicina, através do PBL, você não estuda mais assim por caixotinho. Esquelético, articular, muscular, você estuda tudo junto. Gera vantagens e desvantagens. Não só aparelhos, também estuda citologia, histologia, patologia, tudo junto. Qual que é a desvantagem? É muito complexo, se você não tem uma base inicial, você juntar tudo e tentar estudar direto em cima de um problema, se você não tem nem base de anatomia, fisiologia, histologia, citologia, para colocar tudo junto. Então, esse aluno, ele sofre muito no começo. Depois ele pega aquela junção. A nós, de outros cursos, por exemplo, que não são PBL, nós estudamos de forma separada. Então, o início para a gente é muito mais fácil, é muito mais organizado. As coisas fazem muito mais lógica. Então, estudar o sistema esquelético primeiro, ele é o lógico por quê? Porque quase todas as nomenclaturas de anatomia são derivadas do sistema esquelético. Então, eu estudo lá o rádio, depois eu vou estudar músculo radial, músculos radiais, nervo radial, artéria radial, veia radial. Opa! Tudo que é radial se refere a quem? A rádio. Então, eu sei mais ou menos a topografia e sei mais ou menos o posicionamento. Então, a gente estuda sistemas. Só que os sistemas, eles não têm a capacidade de fazer nada sozinho. Tá? Então, eles têm, quando a gente estuda sistema, então, ele tem uma relação de interdependência. Então, quando eu vejo, por exemplo, que a gente fala de aparelho, tá? Se eu estou pensando aqui em aparelho, eu tenho alguns tipos de aparelho. O aparelho ele vai além do sistema. Tá? Então, quando eu penso aqui em aparelho, no nosso caso,
locomotor. Uhum. O que eu tenho no aparelho locomotor? O esquelético, o articular e o muscular. Uhum. Tá? O que é o aparelho locomotor? O aparelho locomotor é formado por sistemas que possuem relação de interdependência entre si. Por quê? Porque a função do aparelho locomotor é gerar movimentos. E aí a gente tem dois tipos de movimento. Eu tenho movimentos segmentares e eu tenho movimentos de locomoção. O que seria o movimento segmentar? O movimento segmentar, então, é o movimento de um segmento no espaço. Flexão, extensão, pronação, supinação, ponto. O que é o movimento de locomoção? É o movimento de deslocamento do corpo no espaço. Tá? Então, quando eu estou me locomovendo, eu estou deslocando meu corpo no espaço. Só que eu posso deslocar o meu corpo no espaço rolando, rastejando, andando, engatinhando. Para que eu tenha movimento de locomoção, eu tenho que ter movimentos segmentais. Então, os movimentos segmentais, eles podem não gerar locomoção ou podem gerar e favorecer a locomoção. Beleza. Só que para eu gerar isso aqui, eu vou ter que ter um conjunto de coisas. Por quê? Porque quem gera o movimento, ou seja, quem é o elemento ativo, é sempre o músculo. Só que para o músculo gerar movimento, ele gera movimento em quem? No osso. No esqueleto. Tá? Esqueleto. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo flexão de quadril, o meu fêmur sobe. Quando eu estou fazendo extensão de quadril, o meu fêmur desce. Então, quem está se movimentando? O fêmur está se movimentando no espaço. Quem está gerando o movimento? Quem está gerando o movimento são músculos. Então, eu tenho músculos que fazem flexão, tá? Então, no caso do músculo principal, o músculo agonista da flexor de quadril, o músculo ilio-psoas, principalmente o psoas maior. Ele vai ter lá a sua inserção lá no trocânter menor do fêmur, e toda vez que ele contrai, então ele vai puxar o fêmur para cima, né? No sentido anterior, então. Agora, para que haja o movimento, todo movimento acontece em uma articulação. Quando a gente está pensando aqui em movimento e função da articulação, olha o que eu penso. É a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, uma porta. Qual a função da minha porta? Abrir e fechar. Beleza, né? Para permitir, então, o contato de um espaço físico com outro espaço físico, então. Quem representa a porta no nosso aparelho locomotor? O esqueleto. Então, o esqueleto está ali, é a estrutura. Ele é uma estrutura estática ou dinâmica? O esqueleto. Está parado. Está ali, a porta está parada. Para a porta mexer, eu não dependo de uma força que empurre a porta em um sentido ou que empurre a porta em outro sentido. Sim. Essa força, então, é o músculo no nosso corpo. Então, meu esqueleto está parado. Para o meu osso se mexer, eu dependo de alguém que puxe ou empurre. No caso, sempre vai puxar, porque o músculo, quando contrai, ele sempre gera um encurtamento. Então, ele sempre puxa. Só que eu tenho músculos que puxam num sentido e eu tenho músculos que puxam no outro sentido. Se eu estiver puxando no sentido anterior, flexão. Se eu estiver puxando no sentido posterior, extensão. Então, existe um equilíbrio entre flexores e extensores, adutores e abdutores, rotadores internos e rotadores externos. Só que o movimento acontece aqui, ó, na articulação. Na articulação. Tá? Por quê? Porque eu tenho a porta que está parada, eu tenho a força para abrir e fechar a porta, mas essa porta ela é articulada na parede. Felipe, se eu chegar lá e fixar a porta e cimentar a porta na parede? Eu vou ter a porta, eu posso fazer força, mas a porta não vai abrir e fechar. Se a porta estiver trancada, você tem a porta, você tem a força, mas a porta não abre e não fecha. Por quê? Porque não tem articulação. No nosso corpo, isso pode acontecer. E quando acontece isso dentro de uma articulação, a gente chama de artrodese. Artrodese é o processo de fixação da articulação. Muitas artroses evoluem para artrodeses. E aí, por quê? Porque você vai tendo um desgaste da articulação, uma diminuição da quantidade de líquido sinovial, um contato direto osso com osso, e aí toda vez que você vai movimentar, você vai ter dor, principalmente ao início do movimento, aí depois você fala, na hora que esquenta, dá uma melhoradinha, porque o movimento promove, então, maior produção de líquido sinovial, que vai lubrificar a articulação e vai dar uma facilitada. Mas se você parar esse pé durante muito tempo, a tendência é que essa articulação ela calcifique.
E aí você Sim. forma uma artrodese. Tá? Entendi. Em caso de fratura, por exemplo, na coluna, como é que o médico trata? Com artrodese. Ele coloca Sim. um pino e fixa uma vértebra na outra. Qual é a finalidade de fixar uma vértebra na outra? Ele fixa uma vértebra na outra, por quê? Porque a instabilidade na coluna pode gerar uma lesão medular. Sim. Só que normalmente ele não faz isso, por exemplo, num joelho, ele não faz isso num tornozelo. Então você fica com instabilidade no joelho, no tornozelo e assim sucessivamente. Tá? Então, eu dependo dos três sistemas, muscular, articular e esquelético, e eu dependo da harmonia entre esses três movimentos. Aí quando eu penso em articulação, a articulação é responsável pelo movimento. Mas quando eu estou falando de articulação, então, eu tenho tipos de articulação. Articulação fibrosa, articulação cartilaginosa e articulação sinovial. Tá? Em alguns livros você pode achar como sinônimo de fibrosa imóvel, sinônimo de cartilaginosa, semi-móvel e sinovial móvel. Tá? E aí a gente ainda vai ter alguns tipos, algumas características. Quando a gente vai dar nome aos bois, dentro da fibrosa a gente tem as suturas e as sindesmoses. Dentro da cartilaginosa a gente tem as sínfises e as sincondroses. E dentro da sinovial, então, a gente vai ter vários tipos ou várias classificações das sinoviais. Se ela é esférica, se ela é plana, se ela é em gínglimo ou dobradiça, dependendo do tipo de movimento que ela permite. Por que é importante a gente saber disso? Toda vez que eu penso em articulação, eu tenho uma relação entre mobilidade versus estabilidade. O que significa isso? Quanto mais móvel uma articulação, menos estável ela é. Então, articulações muito móveis são articulações muito estáveis. Exemplo, articulação do quadril, coxo femoral. Dificilmente você vai ter uma luxação de quadril. E normalmente, quando você tem uma luxação de quadril, você tem uma fratura-luxação. Quebra o acetábulo e sai a cabeça do fêmur. Isso é muito comum em acidentes automobilísticos, tá? Mas em situações normais não é o normal que aconteça. A não ser, por exemplo, nossa, fez uma luxação de quadril na criança. A criança é hipotônica, entendeu? Sim. Exemplo disso. A criancinha que nasceu com T21, com trissomia do 21, com síndrome de Down, ela tem uma alteração de tônus, ela tem uma hipermobilidade, e por causa daquela hipermobilidade, ela tem uma tendência de desarticular e fazer luxação de quadril, dependendo da posição que você coloca essa criança. Tá, mas por quê? Aí o problema já não está só no quadril, o problema está nas estruturas que fixam aquela articulação e que dão estabilidade. Agora, o nosso ombro, por exemplo, é uma articulação extremamente móvel. E como ela é uma articulação extremamente móvel, ela é uma articulação extremamente instável. O nosso joelho é uma articulação regularmente móvel, né? Na verdade, assim, não é tão móvel quanto o ombro. Então, ela é móvel, mas ela também é bastante estável. O nosso quadril tem muito menos mobilidade do que o ombro, então tem mais estabilidade. O nosso pé tem muita mobilidade. Porque o nosso pé não é formado por uma articulação, a gente tem várias articulações do pé. Então, a gente tem que saber quais são as articulações, articulação por articulação, para depois a gente entender, né, que tipo de problema que está dando. Então, por que a gente tem a fibrosa, que são as suturas e as sindesmoses, como as articulações imóveis? Não é que elas são imóveis, é que na fase adulta ela não tem muita finalidade de movimento. Exemplo, sutura do crânio. Ela não tem finalidade de mover os ossos do crânio. Então, a função das imóveis ela é muito mais protetiva. A função das sinoviais é movimento. E a cartilaginosa são regiões em que eu preciso ter algum tipo de proteção, mas, ao mesmo tempo, eu dependo de ter movimento.
Então, exemplo, caixa torácica. Eu preciso de movimento de caixa torácica para poder fazer os movimentos de inspiração e expiração. Ponto. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se esse movimento for muito grande, eu protejo menos. Então, eu não vou ter tanta proteção, por exemplo, das minhas vísceras torácicas, dos pulmões e do coração. Então, tem que ter um meio termo entre a quantidade de movimento e a amplitude de movimento que eu sou capaz de fazer com a minha capacidade protetiva. Então, quando a gente pensa em movimento, a gente tem dois tipos de movimento que a gente tem que entender dentro do nosso aparelho locomotor, tá? Que são bastante importantes. A gente tem os movimentos que a gente chama de artrocinemáticos e os movimentos que são osteocinemáticos. Pergunta, artro, lembra articulação, osteo, osso, cinemático, movimento. Então, olha o que acontece. Artrocinemático são os movimentos que acontecem dentro da articulação, são movimentos intra-articulares. Osteocinemáticos são movimentos do osso no espaço. Então, todos esses movimentos que a gente aprende na faculdade, por exemplo, de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, pronação, supinação. São todos movimentos o quê? Osteocinemáticos. Eu tenho movimento do osso no espaço. Mas para que aconteça o movimento do osso no espaço, ou seja, para que a minha porta consiga abrir e fechar, o que eu preciso ter? Articular. Só que a minha articulação, isso que as pessoas não entendem quando elas estudam, por exemplo, aparelho locomotor. As minhas articulações, elas têm formato diferente. Sim. Então, se eu pensar, por exemplo, qual é o sentido da minha articulação da porta? Depende da porta, não é isso? Sim. Aqui na minha casa, lá no fundo, eu tenho uma porta de vidro, que é uma porta de correr. Essa porta de correr, ela corre em cima de um trilho. Se eu chegar nessa porta de correr e empurrar ela, ela vai abrir? Não. Ela pode empenar o trilho. Mas por que ela não vai abrir? Porque eu estou fazendo força fora do sentido articular. Sim. A minha porta da casa, ela abre assim. Mas por quê? Porque existe uma dobradiça na parede que permite ela abrir em leque, em folha, nesse sentido. Só que quando eu chego na cozinha, tem um basculhante. Quando eu chego no banheiro, tem um basculhante, que eles abrem assim. Então não adianta eu pegar o basculante e tentar abrir como eu abro a porta de casa. Não adianta eu tentar pegar o basculante e tentar abrir como eu abro a porta da sala de correr. Por quê? Porque o sentido do movimento do basculante é qual? É assim. O basculante, ele abre em sentido sagital. Sim. A porta, ela abre nesse sentido. Né? Ou a porta de vidro, ela abre nesse sentido, que é no sentido coronal. Então, por que é tão importante? Aqui, a artrocinemática vai determinar o sentido. A característica, quando a gente está caracterizando, por exemplo, as articulações, é uma articulação, por exemplo, uma articulação esférica. O que acontece nas articulações esféricas, por exemplo? Aqui, por exemplo, eu posso ter a minha escápula, e lá na parte de cima da escápula eu tenho a cavidade glenoide, que se encaixa com a cabeça do húmero, e aí depois, então, eu vou ter aqui. Beleza. Aqui eu tenho uma articulação esférica. Esférica. Tá? Se eu pegar, por exemplo, hoje eu tenho um computador, tá? Que o monitor do meu computador, ele só permite movimento nesse sentido, para cima e para baixo. Tá? Aí se eu quiser rodar, eu tenho que rodar com a base toda. Mas aqueles computadores mais antigos, né, aqueles monitores mais antigos, eles movimentavam em todo sentido. Por quê? Porque ele tinha uma bola articulada. Então, como a articulação ela é esférica, você conseguia rodar, virar o monitor e fazer em um monte de sentido. Então, ele permitiria um movimento tridimensional. As articulações esféricas, elas permitem movimento em 3D. Ou seja, tridimensional. Flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa e o movimento que a gente chama de circundução. Todos esses movimentos acontecem graças a esse encaixe aqui, ó. Aí eu tenho maior amplitude ou menor amplitude, mas é isso.
Se eu pegar, por exemplo, uma articulação do quadril, a articulação do quadril ela é parecida, né? Só que eu tenho aqui o meu colo do fêmur, a cabeça do fêmur, aqui o trocânter e desce. E aqui, então, eu vou ter o meu acetábulo. O que acontece aqui de diferente? Primeiro, o encaixe aqui, ele é muito melhor. Então, quando a gente fala, por exemplo, no encaixe da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, olha o que acontece. A cabeça do húmero é maior do que a cavidade glenoide. A cavidade glenoide, ela é rasa. Então, o encaixe não é perfeito. Por isso, eu tenho muito movimento, mas eu tenho pouca estabilidade. Por isso, lá em cima, eu vou precisar não só ter ligamentos que vão sustentar e dar estabilidade, mas eu vou ter músculos também que vão funcionar como elementos passivos. Como? Como estabilizadores. Quando a gente estuda, por exemplo, a articulação glenomeral, a gente estuda os músculos do manguito rotador. Por quê? Porque o manguito rotador são os músculos, então, que vão gerar estabilidade para aquela articulação. Beleza? Beleza. Tranquilo. E no quadril? No quadril eu tenho uma articulação impactada. Por quê? Porque o peso do corpo está jogando força para cá e depois a reação do solo está jogando força para cá. Então aqui eu falo que eu tenho uma articulação comprimida. A cabeça do fêmur, ela tem um encaixe quase perfeito no acetábulo. Além disso, eu tenho o peso do corpo empurrando o acetábulo contra a cabeça do fêmur e a resposta do solo empurrando a cabeça do fêmur contra o acetábulo. Então é uma articulação bem fechada. Se eu pensar no ombro, o peso do braço está puxando o braço para baixo, né, e você está mantendo lá em cima. Então o peso do membro superior está o tempo todo, além de ser estável, ainda está puxando. Por isso que tem gente, por exemplo, que tem AVC, que só de ter AVC, ela fica com uma hipotonia, fica com uma fraqueza, e aquela fraqueza já é o suficiente para gerar uma instabilidade, gerar uma subluxação de ombro, o que não acontece no quadril. Aí quando a gente pensa em qualidade de movimento, tipo de movimento, se eu estou pensando em tipo de movimento aqui, se ela é esférica, ela faz movimento em todos os sentidos. Mas se ela fosse um gínglimo ou dobradiça, exemplo, que acontece no cotovelo, na húmero ulnar, né? Então eu tenho a incisura troclear, que se articula com a tróclea do húmero, que só permite movimento de flexão e extensão. Felipe, o cotovelo faz pronação e supinação? Não. Pronação e supinação são movimentos de antebraço. Quem faz movimento de pronação e supinação é o rádio em relação à ulna. A ulna não se movimenta. Por quê? Porque a ulna ela fica articulada lá, incisura troclear com tróclea, e ela não permite. Se eu tentasse dobrar ali, eu ia quebrar o olecrano da ulna. Então ela não mexe. Quem mexe? É lá. Mas eu tenho que conhecer. Quem está se movimentando? Se eu tive uma perda de mobilidade, de pronossupinação, eu vou tratar o cotovelo? Não, não é ele que faz aquilo. E aí entram os grandes erros, tá? Quando a gente pensa no pé, por exemplo, o pé faz movimentos. Faz movimento de plantiflexão, faz movimento de dorsiflexão. Aonde acontecem os movimentos de plante e dorse? Na articulação tibial talar. Na tíbio talar, na pinça maleolar, não é isso? Ou seja, entre o talos e o maléolo. Beleza? E onde acontecem os movimentos de inversão e eversão? Na de baixo, na talar com calcâneo, não é isso? Na subtalar. Subtalar. Isso. Tá? Na subtalar, que é entre o talos e o calcâneo. Então, olha o que acontece. Se o cara tem uma restrição de mobilidade, de inversão e eversão, eu tenho que tratar a subtalar e não a pinça maleolar. E não o talos em si, entendeu? Então, aí que entra o grande problema. Nossa, mas ele está com restrição de movimento. Aí, muitas vezes, o cara está mexendo na articulação errada para tratar um movimento que nem é dela. Sim. Aí que está o problema. Quando a gente faz uma avaliação e que você tem uma percepção melhor e mais razoável disso, você sabe, poxa, isso aqui é função do talos, isso aqui é função da subtalar, opa, isso aqui é função já do médio pé, isso aqui é função do antepé, isso aqui é função do retropé. Então, peraí, vamos primeiro fazer uma boa avaliação para fazer um diagnóstico para a gente ter uma assertividade em relação ao tratamento, porque senão o seu tratamento ele nunca vai ser assertivo. A gente sempre vai ficar tratando de forma paliativa. Tá? Então, como tinha aqui no nosso primeiro slide, o que acontece aqui? Ó, quando a gente tem aqui no nosso aparelho locomotor, e a gente separa o nosso aparelho locomotor em
elementos passivos e elementos ativos, olha o que a gente precisa saber. Quem é elemento ativo a gente já viu, músculo. Quem são os elementos passivos? Os ossos. Ossos e ligamentos. Beleza. O que você nunca pode confundir aí? É claro que eu tenho outros elementos passivos, tá? Sim. Exemplo, eu posso ter bursa, posso ter menisco, mas no nosso aparelho locomotor, os mais importantes são esses aí, por enquanto, pelo menos de forma geral. O que eu nunca posso confundir? Ligamento com tendão. Sim. Então, o que é um ligamento? Ligamento é uma estrutura que liga um osso no outro osso. Tem movimento? Não. Ligamento não contrai, ligamento não relaxa, ligamento liga um osso no outro. Qual é o objetivo do ligamento? Da estabilidade? Da estabilidade. Como que ele dá essa estabilidade? Ligando o osso ao outro, mas... agora você me pegou, porque geralmente tem um aqui e um aqui, mas aí tem um músculo para poder... Esquece o músculo. Se eu tiver só ligamento, olha o que acontece. Eu tenho um ligamento no tornozelo que é chamado de ligamento talofibular anterior. Eu tenho um ligamento no tornozelo que é chamado de talofibular posterior. O anterior não deixa a fíbula se deslocar muito para trás. O posterior não deixa a fíbula se deslocar muito para frente. Então, ele tem uma frouxidão, permite algum tipo de movimento? Permite. Mas quando eu estico o movimento, é como esticasse o punho da rede. Não vai mais. Não tem negócio de, vou esticar. Não tem. Esticar, estirou. Aí você faz uma lesão. Grau 1, grau 2, grau 3. Estiramento, ruptura parcial, ruptura total. Então, o ligamento, ele delimita os movimentos articulares. Quer ver? Se eu for falar, por exemplo, da articulação do joelho, quando a gente está estudando a articulação do joelho, a gente tem aqui, imagina que isso aqui é um cara sentado, e aí a gente vai ter no nosso joelho aqui a nossa tíbia, opa, saiu torta aqui, tá? E aí a gente vai ter aqui o nosso fêmur. E aqui eu tenho uma articulação do joelho. Aqui é a articulação do joelho. Essa articulação aqui é a minha articulação tibio-társica. Nessa articulação do joelho, eu vou ter um ligamento aqui, que vai estar bem nesse sentido aqui, ó, que é chamado de LCA. Olha o sentido que ele está, o LCA. O LCA, nesse sentido aí, ele limita o deslizamento anterior ou posterior da tíbia? Eu sempre fico nessa dúvida de saber qual é a direção do movimento. Eu sei que ele é anterior, então ele puxa ela para frente. Não, ele não puxa. Ligamento não puxa ninguém. Não puxa. Ligamento ele está travando ela de vir para frente ou para trás? Isso é minha dúvida. É só você olhar aqui, ó. Se eu tentar puxar a tíbia para frente, ele não está esticando? Ele não está nesse sentido? Sim. Se eu tentar jogar a tíbia para trás, ele vai esticar ou vai encurtar? Ele não vai fazer isso aqui. Vai encurtar. Encurtar pode? Pode. O que não pode é estirar. Então, o que acontece no meu joelho? O ligamento cruzado anterior limita o deslizamento anterior da tíbia. Só que aí eu tenho um outro ligamento, que é chamado cruzado posterior. Ligamento cruzado posterior. O que ele faz? Ele evita que ela vá para trás. Vá para trás. Então, a minha tíbia pode deslizar um pouquinho para frente até o limite do LCA. Pode deslizar um pouquinho para trás até o limite do LCP. Isso eu estou falando em sentido sagital. Sim. Então, os meus ligamentos, que são estruturas estáticas, elas geram estabilidade, mas eu nunca vou ter ligamento só de um lado. Eu tenho ligamento de um lado e ligamento do outro. Eu limito o deslizamento para lá, mas também limito o deslizamento para cá. E eu tenho um meio termo onde eu posso ter um movimento. Esse meio termo, onde a gente pode ter um movimento, a gente chama de posição de ajuste frouxo. Ou seja, eu tenho uma mobilidade intra-articular, onde eu tenho uma folga entre o LCA e o LCP. A partir do momento que eu travo essa articulação e eu vou movimentar, um vai estabilizar para um lado, outro vai estabilizar para o outro. Isso aqui, a gente está falando aqui de elementos
Passivos. Aham. Isso quando eu estou falando de elementos passivos. Sim. Felipe, mas o joelho pode dobrar para um lado e para o outro? Eu Sim. posso ter varo e valgo no joelho? Pode. O joelho dobra lateralmente? Não, ele dá uma entradinha ali porque algum outro osso escorrega. Mas assim, lateralmente, quais são os movimentos que a gente tem no joelho? Flexão e extensão. Flexão e extensão. Ponto. Eu tenho a adução. patela que gira, né? Eu tenho abdução de joelho? Não. Eu tenho adução de joelho? Não. Por quê? Porque lateralmente eu também tenho movimentos. Também tenho ligamentos, perdão. Quais são os ligamentos? Então, lateralmente, eu vou ter o meu ligamento colateral fibular, que é o lateral, e o ligamento colateral tibial, que é o medial. Então, esses ligamentos, eles evitam movimentos laterais e mediais do joelho, permitindo que o joelho faça, então, só movimento de flexão e extensão, o complexo do joelho como um todo. Por que eu estou dando esse exemplo para você do joelho? Porque é mais simples. Quando a gente fala do joelho, então, a gente está falando, então, na verdade, de uma articulação que ela é muito conhecida. No tornozelo vai funcionar da mesma forma. Só que no joelho, quais são as articulações que eu tenho no joelho? Quantas articulações eu tenho no joelho? 2 articulações. Eu tenho a articulação fêmuro-tibial e eu tenho a articulação fêmuro-patelar. Aí você pode achar, alguns autores colocam, Felipe, mas e a articulação tibiofibular proximal? Ela não fica dentro da cápsula articular do joelho. Ela é uma articulação funcional do joelho, mas ela não é uma articulação estrutural do joelho. Entendeu? Então, ela vai atuar também nos movimentos? Sim, mas ela não fica dentro da mesma cápsula. Mas vamos pensar funcionalmente. Só um adendo aqui, Felipe. Quando você falou dos ligamentos medial e lateral, então o meu joelho ser varo ou vago significa que eu tenho uma deformidade nesse ligamento, eles não têm o mesmo tamanho, eles são um maior que o outro, o que vai gerar só que eles não são a causa. Sim. Eles são consequência. Se você tem um joelho varo, um genovaro ou um genovalgo, normalmente a causa do genovaro e genovalgo, elas são outras. Então, eu posso ter uma diferença de côndilo medial para côndilo lateral, que faz com que você tenha uma pisada. Eu posso ter uma diferença de ângulo Q, por exemplo, ou seja, da saída lá do meu fêmur, né, que vai sobrecarregar o joelho mais para dentro ou mais para fora. Qual é a função do ligamento? É dar estabilidade. Mas a partir do momento que você está jogando mais peso e forçando o joelho para dentro, né? Então, aqui, por exemplo, a gente teria um genovalgo. Aqui, por exemplo, valgo, né? A gente teria um Varo. Aí uma pergunta, nossa, se eu tenho genovaro, então, significa que os meus ligamentos colaterais laterais, eles estão frouxos? Não, eles estão estirados. Significa que, o peso que você está jogando ali está estirando. Mas por quê? Porque você está sobrecarregando aquilo ali e o ligamento vai estirando, vai estirando. Eu posso estirar o LCA? Posso. Posso estirar o LCP? Posso. Como que eu estiro o LCP? Fazendo uma hiperextensão de joelho. Então, um exemplo. Tem pacientes que têm acidente vascular cerebral, AVC, e aí ele vai ter uma tendência de ter perda de força do quadríceps. Então, toda vez que o cara andar, ele anda, e aí para ele não cair, em vez de ele flexionar o joelho, ele estira o joelho e pisa no joelho, pisa no membro, com a perna totalmente estirada, mas ele joga o quadril para trás. Então, ele vai empurrando e forçando esse joelho para trás. Daqui a pouco o cara está com dor no joelho. Aí você fala, nossa, mas a dor no joelho, então, é derivada disso, daquilo. Não. Esse estiramento do cruzado posterior é derivado da falha biomecânica que ele está cometendo. Sim. Se o cara parar, e qual é o tratamento para ele? Fortalecer o quadríceps, gerar estabilidade de marcha. Quando ele fortalece o quadríceps e gera estabilidade de marcha, peraí, tira a compensação que tinha lá no LCP. Tirou a compensação que tinha no LCP e acaba a dor. Então, as coisas elas têm que ser tratadas de acordo com a causa e não com a consequência. Então, genovalgo e genovaro são falhas de ligamento? Não. É que o ligamento não está aguentando sustentar aquela estrutura. Então, normalmente, ou a falha é estrutural, tá? Tem muitas pessoas que têm que fazer cirurgia para redução de côndilo, né? Cirurgia de prótese total de joelho, para alinhamento disso aí, porque se você não alinhar, não tem jeito. Agora, se você demorar muito a alinhar também, você já vai ter um ligamento frouxo de um lado
né, e curto do outro, aí não vai adiantar muito, ele fica desalinhado. É a mesma coisa que você pegar a corda num violão. Quando você vai afinar o violão, todas as cordas têm que ter a mesma tensão. A tensão do LCA tem que ser igual à tensão do LCP. Sim. Por quê? Para gerar um posicionamento correto da articulação. Qualquer coisa que seja fora disso, gera na gente o que a gente chama de falha posicional. O que é uma falha posicional? A articulação que está posicionada aqui, ela passa a estar mais posicionada aqui. Aí você fala, poxa, mas ela está posicionada fora do encaixe perfeito, ela está desalinhada. Quando ela mexe, as superfícies articulares vão tocar os seus pontos nos pontos precisos? Não. Exemplo disso. Se eu pego uma gaveta que está desalinhada, essa gaveta está correndo fora do trilho. Então, eu posso abrir a gaveta? Posso. Posso fechar a gaveta? Posso. Mas ela vai abrir e fechar como? No tranco. Com resistência, no tranco. Isso no nosso corpo, no tranco, significa inflamação. Toda vez que você abrir e fechar e ele não estiver movimentando de forma harmônica, raspa, 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 ou seja, vai gerando o tempo todo processos inflamatórios. E isso aí não é saudável para a gente. Então, se eu estiver pensando só em elementos passivos, o que eu tenho que ter? A harmonia da articulação. A articulação ela tem que funcionar de forma harmônica para que eu não tenha esse tipo de problema. Mas, se eu estiver pensando, né, a articulação está funcionando de forma harmônica, do mesmo jeito que os ligamentos, que são estruturas estáticas, têm que estar posicionados de forma harmônica, os meus elementos ativos, que são os músculos, aí eu vou pensar em elementos ativos. Só um adendo rapidinho aqui. Ligamento é vascularizado? Muito pouco. Quase nada. Ligamento é muito pouco vascularizado, do mesmo jeito que menisco é muito pouco vascularizado. Por isso que você fala assim, nossa, mas qual é a capacidade de recuperação de um ligamento após uma lesão ligamentar grau 2 e grau 3? Grau 3, nunca. Né? Grau 3 significa ruptura total. Tá? Quando eu tenho uma ruptura total, qual é a chance, né, de eu recuperar esse ligamento após uma ruptura total? Nenhuma. Ele nunca mais vai cicatrizar. Felipe, mas eu tive uma ruptura grau 2 de 50%, rompeu 50% da fibra. Ele vai cicatrizar? Vai. Só que ele não tem mais a capacidade de formar o mesmo tecido. Por quê? Porque o ligamento é uma estrutura extremamente resistente. Porque o tecido que forma o ligamento é muito semelhante ao tecido de um tendão. Apesar de terem funções diferentes, ele vai ter morfologicamente, eles são muito semelhantes. Então, ele tem muita elastina, muito colágeno, ele é altamente resistente. Quando eu faço uma lesão, qual é o tipo de cicatrização? Fibrose. Só que a fibrose não tem a mesma capacidade, né, de tensão de um ligamento. Então, se eu faço uma lesão grau 2, que eu tive uma ruptura, esse ligamento já não vai mais ter a mesma capacidade do outro ligamento. Ah, então eu posso sustentar com ele? Posso, mas aí eu vou ter que entrar nos elementos, ativos. Olha o que acontece. Só um adendo, por isso que o algoritmo de tratamento de ligamento é tão difícil? Não é tão difícil, não. É só você entender aqui, ó. Ele não é, tipo, preciso, entre aspas, assim, quanto o músculo. Quando a gente fala em estiramento de músculo, 3 meses. Quando vai para ligamento... Mais rápido ainda. É? Muito mais. Porque é menorzinho. Não é porque é menor, é porque você não vai tratar ele. Olha o que acontece. Então, vamos aqui para esse nosso ligamento aqui, ó. Sim. Todo dentro do conteúdo, né? Sim. Olha esse ligamento aqui, que eu vou desenhar aqui para você. É porque eu andei estudando, e aí quando você estuda sem saber mesmo, você vai, né, aí as dúvidas ficam. Ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior limita o deslizamento anterior da tíbia. Vamos supor que você teve uma entorse de joelho, e nessa entorse de joelho, então, você rompeu ou teve uma lesão do ligamento. Grau 2. O que significa uma lesão grau 2? Eu rompi o ligamento parcialmente. Poxa, eu vou ter que fazer uma cirurgia? Não necessariamente. Depende. Se você for um atleta de alto rendimento, sim. Porque você vai precisar muito disso. Se eu não for
Um atleta de alto rendimento, eu vou necessariamente ter que fazer essa cirurgia? Não necessariamente. Felipe, como eu vou tratar esse ligamento? Você não trata o ligamento. Tá? Então o fisioterapeuta vai tratar o ligamento, ele pode tratar o ligamento com ultrassom, ele tem laser, ele tem alguns acessórios, algumas ferramentas que vão ajudar no processo cicatricial, mas o grande lance do tratamento não é esse. Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho músculos, por exemplo, que dependendo da posição do músculo, o músculo puxa a tíbia para trás, e eu tenho músculos que puxam a tíbia para frente. Exemplo, esse meu músculo aqui, qual é o nome dele? Quadríceps? Quadríceps. Qual é a função do quadríceps quando ele contrai? Flexionar o quadril, né? E estender o joelho. Isso. Mas ele é muito mais extensor do joelho do que flexor de quadril. O único ventre que faz a flexão de quadril, tá, vai ser o reto femoral, porque é o único biarticular. Mas ele vai ser, esse reto femoral, então, ele vai ser sinergista do meu iliopsoas. O que significa isso? Que ele faz, tá? Que ele está fazendo lá, mas que ele está ajudando o iliopsoas, tá? Então ele é sinergista. Qual é a grande função dele? Né? Qual é a grande função dele? Estender o joelho. Pergunta, quando eu estendo o joelho, eu estou puxando a tíbia para frente ou para trás? Para trás. Olha o desenho. Para frente. A extensão do joelho para cima, né? Para frente. Você está chutando para frente. Isso. Estou puxando o joelho para frente. Então, isso aqui vai ser a extensão. Pergunta. Eu tenho uma lesão de ligamento cruzado anterior. Eu preciso fazer um tratamento para ele para fortalecer os músculos que auxiliam o ligamento cruzado anterior. Ou seja, são músculos que puxam a tíbia para frente ou músculos que puxam a tíbia para trás? Para tudo e vamos pensar. Se o LCA limita o deslizamento anterior, se eu fortaleço um músculo que puxa para frente, eu não estou trabalhando contra o sentido do LCA? Então, o que eu tenho que pensar? Cara, se o meu LCA limita o deslizamento anterior, eu tenho que fortalecer os músculos que puxam a tíbia para onde? Para trás. Por quê? Porque se não deixar ir para frente, eu não sobrecarrego o LCA. Então, nesse caso aqui, toda vez que eu tenho uma lesão de LCA, os meus músculos que são fortalecidos são esses. Glúteos isquiotibiais. Os isquiotibiais. Então, eu vou fortalecer principalmente quem? Bíceps femoral, semimembranoso e semitendinoso. Porque a partir do momento que eu fortaleço os isquiotibiais, o que eles vão fazer? Puxar a tíbia... Vai puxar para trás. Felipe, eles vão estar o tempo todo puxando a tíbia para trás? Não necessariamente. Mas olha o que acontece. Se eu tenho músculos posteriores fortes, toda vez que eu tento deslocar essa tíbia para frente, esses músculos são ativados e dão uma sustentação na tíbia. Dá uma estabilidade. Dá uma estabilidade. Só que essa estabilidade aqui é uma estabilidade ativa. Essa estabilidade aqui é uma estabilidade passiva. Então, eu somo o ativo com o passivo. Eu potencializo a estabilidade. Aí está o grande segredo quando a gente fala de prevenção de lesão, por exemplo. Você estava falando, nossa, como é que a gente previne lesão? Primeiro, entendendo as articulações, entendendo como funciona cada articulação e entendendo, poxa, se essa articulação, se o meu tornozelo está torcendo em inversão, que é o tipo de entorse mais comum, normalmente eu vou ter uma lesão de quem? Lesão de talo fibular anterior, que é o cara que limita o meu movimento de inversão de tornozelo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu consigo fortalecer o talo fibular anterior? Não, mas eu vou ter que fortalecer os músculos que são os músculos eversores. Os antagonistas. Então, se eu fortaleço os eversores, toda vez que eu tentar fazer a inversão, os eversores vão dar uma travada. Entendeu? E é claro que não só isso. Eu vou associar isso com propriocepção, com treinamento, com reeducação, saber a avaliação da pisada, saber uma série de coisas. Nada vem de forma isolada. Nada vem de forma isolada. Então, tudo é junto, tá? Então, eu vou ter que saber o equilíbrio entre músculos posteriores e anteriores. Então, se eu penso, por exemplo, em harmonia da minha articulação
fêmur tibial, se eu não tenho nenhuma lesão de cruzado anterior e cruzado posterior, eu tenho que ter um equilíbrio de forças entre quadríceps e isquios. Por quê? Para um não puxar muito para frente, nem o outro puxar muito para trás. Porque se eu tenho um muito mais forte do que o outro, o que eu vou ter que ter? Uma falha posicional. Sim. Ou seja, um está puxando mais para cá do que para lá. Então, consequentemente, a articulação, em vez de estar aqui, ela pode estar aqui ou pode estar aqui. E aí ela está funcionando fora do trilho. E aí eu vou ter dor. A patela, ela tem que ter uma harmonia. Ela tem que descer no sulco patelar e subir no sulco patelar. Se eu tenho uma desarmonia entre os vastos e os oblíquos mediais e laterais, o que vai acontecer? Esse retináculo patelar, ele pode não dar sustentação à patela. E aí, quando eu estou fazendo um movimento, a patela pode estar subindo e descendo, lateralizando ou medializando. Por que lateralizando, principalmente, né? Que vai ser o caso da condromalácia patelar. Por que principalmente lateralizando? Porque a gente tem uma coisa que é chamada de ângulo Q, ou seja, o nosso fêmur ele não sai retinho, porque a gente vai ter o nosso colo femoral. A gente vai ter o nosso colo femoral, depois o fêmur sai assim. E depois o joelho faz assim. Então, a gente tem uma tendência de ter um pequeno valgo. Consequentemente, a nossa patela tem uma tendência de ser mais lateralizada. Outro fator, o sulco da patela em algumas pessoas, principalmente nas mulheres, é mais raso. Então, essa patela é mais frouxa e ela tem uma tendência de escapar para um lado e para o outro. E, normalmente, a musculatura abdutora ou a musculatura lateral é mais forte do que a medial, o que vai fazer com que puxe essa patela para fora. Então, se eu tenho vários fatores puxando a patela para fora, se eu não tiver um equilíbrio muscular, quando eu subir e descer, essa patela pode lateralizar, pode até subluxar ou luxar completamente. E aí o que o cara vai ter? Porra, dor pra cacete, só que uma dor anterior no joelho, que é de uma condropatia, tá? Relacionada, então, a uma condromalácia patelar. Entendeu? Então, assim, hoje a gente está falando de forma geral, mas isso que a gente está falando aqui vai valer para tudo. Se eu estiver pensando aqui nos meus ilíacos, né? Ele vai estar aqui, o meu ilíaco está aqui, a crista ilíaca está aqui, ó. Não é isso? Esse ossinho aqui, esse músculo aqui, que é o meu músculo isquiotibial, está inserido aonde? Na tuberosidade isquiática. Esse meu músculo aqui, que é o meu músculo reto femoral, está inserido aonde? Na espinha ilíaca antero inferior, porque o sartório está na antero superior. Aqui está na tuberosidade isquiática. Então, olha o que acontece. Se eu tenho um isquio muito forte, ele vai puxar a tuberosidade isquiática, certo? Se eu puxo a tuberosidade isquiática, eu vou ter uma tendência de fazer uma rotação posterior do ilíaco. Se eu faço uma rotação posterior do ilíaco, a minha perna, meu membro, sobe. Agora, se eu tenho os isquios tibiais mais fracos e eu tenho um quadríceps mais forte, esse reto femoral pode puxar o ilíaco para onde? Para frente. Para baixo. E aí, isso, para frente e para baixo. E aí eu vou ter o quê? Uma rotação anterior. Aqui seria a rotação vou fazer o bumbum empinado, a lordose, né? Pode associar com uma lordose, mas também pode ter uma falsa perna longa. Por que uma falsa perna longa? Porque se o teu ilíaco ele roda para frente, o comprimento do membro inferior ele desce. Dentro da osteopatia, a gente tem uma avaliação, que é uma avaliação só muscular, avaliação de tecidos moles, onde a gente testa e avalia se aquela perna é uma perna longa realmente, ou seja, se ela tem uma perna mais comprida, ou se aquela perna, na verdade, é só uma falsa perna longa. O que seria uma falsa perna longa? É que eu tenho um desalinhamento pélvico que faz com que um membro seja mais comprido, o outro seja mais curto, mas isso relacionado à falha de posicionamento do ilíaco. Entendeu? Entendi. Então, isso que a gente está falando aqui, isso serve para todos. Todos os músculos, todas as articulações. Então, quando a gente estuda aqui elementos passivos e elementos ativos, muitas vezes o músculo, que é um elemento ativo, ele pode atuar como um ligamento ativo. Aí quando você fala assim, nossa, Felipe, mas ligamento não é uma estrutura estática, beleza? Mas quando a gente fala de ligamento ativo, ativo não é estático. Então, ligamento propriamente dito, pode ser um ligamento ativo? Nunca. Tá? Então, LCA, LCP,
colateral fibular, colateral tibial, vão ser ligamentos ativos? Nunca, sempre vão ser ligamentos passivos, porque eles nunca vão ter capacidade de contrair. Mas o músculo pode atuar como ligamento? Pode. Sim. Quando? Não é quando ele está executando o movimento, é quando ele está dando estabilidade para o movimento. Exemplo, sim. Músculos do manguito rotador, supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor. Quando eu estou fazendo movimento do ombro, esses músculos têm a função de gerar estabilidade da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Então, sim. Eles estão contraídos? Estão. Eles estão contraídos de forma concêntrica? Não, estão contraídos de forma isométrica, gerando estabilidade. Para quê? Para durante o movimento da cabeça do húmero, essa cabeça do húmero não escapar, nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Então, eles estão fazendo uma função de ligamento, que é uma função estabilizadora, só que com contração isométrica. Sim. Entendeu? Então, todos os músculos podem fazer isso. Então, quando eu estou estudando, tá? Só para a gente fechar nossa aula de hoje. Quando a gente está estudando um mecanismo lesional de tornozelo, não mecanismo lesional, tá? Uma lesão de tornozelo, de joelho, de quadril, de ombro, da coluna, a gente tem que analisar quem são os meus elementos ativos, quem são os meus elementos passivos, tá? Quais são as minhas articulações e as características das articulações, aonde está o ponto que dói, que normalmente é o ponto de hipomobilidade, tá? É o ponto de hipermobilidade, perdão, e quais são os pontos possíveis de hipomobilidade que podem estar gerando aquela compensação. E a gente começa a tratar o ponto hiper? Não, o ponto hiper está trabalhando demais. Eu começo a trabalhar o quê? O ponto hipo. Então, poxa, se o meu problema está no joelho, normalmente eu começo a tratar. Faço avaliação de tornozelo, comparo o tornozelo de um lado do que do outro. Nossa, mas esse tornozelo aqui tem muito mais mobilidade do que esse. Poxa, se esse tornozelo aqui está menos móvel, sobrecarrega o joelho. Vamos ganhar mobilidade do tornozelo? Ganha mobilidade do tornozelo aqui. Ganhou a mobilidade do tornozelo aqui, pede para o cara mexer o joelho ou fazer aquele mesmo movimento que doía. Nossa, está doendo menos. Você nem mexeu no joelho. Não, eu botei o joelho para trabalhar menos. Ou seja, eu estou jogando agora para o tornozelo. Agora vamos lá para o quadril. Vamos ver como é que está o quadril. Mobilidade. Aí tem técnicas de tratamento. Eu posso mobilizar, posso manipular, né, que é o thrust, que é aquele estalozinho que a gente dá. Posso tratar músculo com técnicas musculares, com músculo energia, com várias técnicas musculares, mas eu vou fazer o tratamento lá. Recuperei a mobilidade do quadril. O que eu vou perceber no joelho? Melhora. Por quê? Porque está trabalhando mesmo. Agora sim. Agora que eu tirei a sobrecarga do joelho, vamos avaliar o joelho agora e ver o que está acontecendo. Se eu tenho frouxidão ligamentar, o que pode estar acontecendo para estar gerando uma falha nesse joelho, tá? Então, nessa aula de hoje, tá, a gente falou um pouco geral sobre tudo, porque quando a gente for falar de mecanismos lesionais de joelho, ele vai ter os seus mecanismos lesionais. Porque toda articulação tem o que a gente chama de posição de ajuste frouxo e posição de ajuste máximo. Eu tenho a posição de estiramento do LCA, posição de estiramento do LCP, posição de estiramento do ligamento colateral tibial, do ligamento colateral fibular, e aí eu vou ter que conhecer estrutura por estrutura e função por função. Então, se eu quero estudar, por exemplo, pé, aí a gente vai pegar só pé. Se a gente vai estudar joelho, joelho. Se a gente vai estudar quadril, quadril. Então, eu tenho que conhecer quais são os limites do quadril, quais são os limites do joelho, quais são os limites do tornozelo. Poxa, eu estou excedendo esse limite? Lesão. Eu estou excedendo esse limite? Lesão. Eu estou excedendo esse limite? Lesão. Como é que eu consigo compensar? Não necessariamente eu trato o joelho, eu trato lá em cima para tentar tirar a sobrecarga aqui. Às vezes eu não vou conseguir tratar direto o tornozelo. O teu problema está no tornozelo? Tá. Ah, mas eu lesionei o ligamento do tornozelo. Beleza, Felipe, mas se eu tirar um pouquinho a sobrecarga do tornozelo, consequentemente, eu vou tratar? Não. Eu vou recuperar o ligamento? Não. Mas eu vou tirar a dor da pessoa? Sim. Eu vou deixar a pessoa mais funcional? Sim. Eu vou deixar a pessoa conseguindo fazer suas atividades laborais sem dor? Sim. Como? Compensando e reorganizando a funcionalidade desse aparelho locomotor.